Lula escreveu uma carta aos evangélicos. Eu sou um evangélico e fui ler a carta. E eu queria comentá-la aqui com vocês. Eu não vou comentar todos os trechos da carta, senão o vídeo ficaria um pouco grande, mas eu quero comentar porque é que eu acho a carta do Lula aos evangélicos ruim, certo? Ruim e muito sintomática sobre como os grupos evangélicos de esquerda absolutamente não sabem quais são as tensões e quais são os medos que incomodam os cristãos de direita. Eu tô em lula.com.br, então não tem perigo da carta ser falseada, se chama Carta Compromisso com os Evangélicos. Ele começa dizendo que nessa reta final do segundo turno decidiu escrever essa carta pública ao povo evangélico. A gente sabe que ele não decidiu escrever isso aqui, certo? Alguém tá recebendo muito dinheiro do fundão eleitoral pra escrever isso aqui pra ele. Eu imagino já uma sala, tá? Tem uma salinha com quadro branco, um monte de crente e uma negada do marketing decidindo, certo, o que é que vai ser escrito aqui. Tem alguém com um MacBook lá digitando, o povo dando ideia e tal, alguém lendo em voz alta e uma equipe ali formando. Só entregaram isso pro Lula, o Lula deve ter dado só um carimbo e é isso aí, certo? Então assim, essa carta aos evangélicos, que se diz escrita pelo Lula, é escrita na verdade com o nosso dinheiro suado, entendeu? Você sai pra trabalhar, você pobre, você classe média, sai de manhã pra trabalhar, aí você compra um arroz, você, parte desse dinheiro fica lá com o governo, você compra um entretenimento pra sua família, você paga um plano de saúde e tal, você compra um livro, e na sua vida inteira, certo? Tempo dedicado ao trabalho é um tempo também dado para financiar o Estado, e parte desse tempo de vida que você tem, que você entrega para financiar o Estado, é usado para pagar algumas pessoas para que elas escrevam essa carta aqui em nome do Lula, certo? Então mantenha sempre isso em mente, de que essa carta é financiada com o seu suor, com o seu trabalho. E ele diz que foi escrita, né, ao público evangélico. Eu sou público evangélico, então quero saber o que ele tem para dizer. E a carta absolutamente não diz nada que seja importante aos questionamentos e aos medos do público de direita. Ele primeiro fala que quando foi presidente manteve liberdade religiosa, de que assinou, enquanto presidente, reforma do Código Civil e assegura a liberdade religiosa no Brasil, um decreto que criou o Dia da Marcha para Jesus e o Dia Nacional dos Evangélicos, que vai manter esse mesmo respeito a nós agora. Qual é o problema? O problema é que esse é um texto absolutamente escrito para a bolha de esquerda, certo? Ninguém de direita vai ler isso aqui e vai se dar por satisfeito. Por quê? Porque os cristãos mais à direita não têm medo que o Lula emita um decreto proibindo de ser crente. Os cristãos mais à direita não estão assustados e nervosos, com medo de, oh meu Deus, quem sabe a liberdade religiosa vai ser removida da Constituição. Ninguém acredita nisso. Talvez um grupo mais radicalizado, um grupo menos instruído e mais afundado num tipo de bolsonarismo radical possa acreditar em algo desse tipo. Acredita que o governo pode realmente fechar igrejas. Olha só o que fizeram na pandemia, fecharam igrejas, então podem fechar igrejas agora. Esse tipo de discurso bobo que ganha certamente uma parcela pequena da população. Mas a fina verdade é que os cristãos mais à direita, que possuem medo acerca de liberdade religiosa, possuem medo pelas outras vias, certo? Outras vias de cerceamento de liberdade religiosa. Eu sei que na Constituição do meu país, tá lá, nas cláusulas pétreas, liberdade de crença, liberdade religiosa, ninguém pode tirar isso de mim. A menos que haja um golpe de Estado, nunca um presidente vai poder me impedir de cultuar livremente. Sabe qual é o problema? Nós somos impedidos de pregar livremente, certo? Somos impedidos de pregar livremente. Se eu subo na minha igreja para pregar o evangelho, se eu escrevo um livro, se eu falo alguma coisa na internet, eu tô sempre diante de um escrutínio público que não é só uma questão de opinião das pessoas na internet, é uma questão do governo assentindo ou o governo perseguindo cristãos que acreditam em pautas que não estão de acordo com as pautas do momento. Então, quando eu prego que homossexualidade é um pecado, quando eu digo que menino nasce menino, menina nasce menina, eu tô debaixo de um risco, certo? De um risco de ser perseguido pelo Ministério Público. Ah, Iago, mas isso não acontece não. Acontece sim. Pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, em BH, tem uma escola Getsemane. Postaram um vídeo de 1 minuto no Instagram de um outro canal, dizendo menino nasce menino, menina nasce menina, Deus não comete erros, uma coisa bem breguinha, mas apresentando parte da antropologia cristã acerca da nossa sexualidade. O Ministério Público do Estado indiciou o pastor, certo? Ana Paula Valadão, não tem sabe, não gosto, não curto, não ouço, acho que o ministério da Ana Paula Valadão não é uma coisa positiva. Sei que muitos de vocês gostam das músicas aí do Diante do Trono. Pra mim, as pregações e o neopentecostalismo que toma conta daquilo ali é um negócio do qual não participo. Tá respondendo uma ação coletiva, aliás, 2 ações coletivas, ambos na casa de múltiplos milhões de reais. Múltiplos milhões de reais. O processo desse já deveria ter sido extinto há muito tempo. E o que foi que ela fez? Ela pregou
pregou o que acredita, pregou a cosmovisão dela, pregou a leitura bíblica dela. Isso é um cenário de liberdade religiosa? Veja, o nosso discurso não pode ser cerceado. Se o discurso religioso é cerceado, se o discurso religioso é tratado como homofobia, se o discurso religioso é tratado como transfobia, então a gente não tem liberdade religiosa, porque liberdade religiosa é liberdade de discurso. Não tem pra onde fugir, certo? Não tem pra onde fugir. Se eu não tenho liberdade de expressão acerca das minhas crenças religiosas, eu não tenho liberdade religiosa. E eu vou falar baixinho aqui pra ninguém ouvir, que o Lula fala que não fecharia igrejas, mas em 2006, um projeto do PT previa fechamento de igreja por até 3 meses, porque previa o fechamento de qualquer estabelecimento, incluindo igrejas que fossem condenadas por homofobia. O projeto é de Yara Bernardi, do PT de São Paulo, passou na Câmara e só não foi pra frente no Senado por pressão de grupos conservadores. Ah, mas esses religiosos são realmente homofóbicos. Aí você vai definir transfobia e homofobia do jeito que você quiser, e aí todo mundo que tem uma ética religiosa vai ser tratado como criminoso. Então você assuma, nós somos contra a liberdade religiosa. Hoje, o medo dos protestantes, o medo dos evangélicos é esse. O nosso medo não é que ele revogue o dia do evangelho, entendeu? O medo não é que ele revogue a marcha pra Jesus. O medo é que o Ministério Público continue nos perseguindo e que o governo não faça nada pra nos proteger. O medo é que cristãos que são orientandos de mestrado, orientandos de doutorado, continuem precisando deletar suas redes sociais para que seus orientadores não conheçam suas opiniões, porque senão eles serão excluídos do universo acadêmico, removidos do mundo universitário e tratados como criminosos. É para que cristãos que adentram em concursos públicos no contexto universitário não precisem mais excluir suas redes sociais até o fim do período probatório, porque sabem que serão perseguidos. Cristãos amigos meus que trabalham para o governo, que precisam usar fakes na internet, porque não podem argumentar a favor do que acreditam, porque podem ser prejudicados. Isso é liberdade religiosa pra vocês? Claro, o Brasil tem um nível absolutamente profundo de liberdade religiosa. O Brasil é um dos países mais livres do mundo em termos de liberdade de crença, liberdade religiosa. Mas isso é às custas de vigilância constante, porque o tempo inteiro estão tentando cercear nosso discurso e a nossa crença. Então quando a gente tem o Lula escrevendo aqui essa lindíssima carta aos evangélicos, que coisa fofa, usando o STJ debaixo da alegação de fake news, porque aí você mete um carinho de fake news no que você quiser e bloqueia uma série de plataformas de mídia por causa do que dizem sobre o Lula, como é que a gente vai acreditar que haverá liberdade de crença, liberdade de discurso? Você tem que ser muito pereba para acreditar que o risco à liberdade religiosa tá em fecharem ou não igrejas. Todos os países da história do mundo que perseguiram igrejas possuíam igrejas estatais. Você vai pra China comunista? Tem uma igreja do Estado. Você vai pra Alemanha nazista? Havia os cristãos alemães. Sempre vai ter alguma igreja que você pode ir dentro do contexto de perseguição. O que você não vai ter é a liberdade doutrinária, a liberdade de crença, liberdade de discurso. Se eu não posso pregar o que eu quiser, se eu não posso ensinar o que eu quiser, desde que eu não incentive a violência direta, desde que eu não cometa fraude, então eu não tenho liberdade religiosa de fato. Porque liberdade religiosa é liberdade de crença, é liberdade de expressão. Então, se essa carta não fosse escrita por uma bolha absolutamente ignorante dos medos reais dos evangélicos, essa carta lidaria com a questão da liberdade de discurso, da perseguição no ambiente universitário, da perseguição dentro dos ambientes de mídia, da perseguição do Ministério Público, e nada disso é dito pelo presidente. Ele só fica dizendo bobagens, truísmos que absolutamente não ajudam ninguém. E aí ele vem mais à frente: vivemos, entretanto, um período em que mentiras passaram a ser usadas intensamente com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa fé e afastá-los do apoio ao... meu querido, aí você vai me desculpar, certo? Em 2017 e em 2018, a principal crítica que eu e outros colegas fazíamos aos movimentos de direita na política é que eles estavam se apropriando do método da esquerda na política. Vocês inventaram assassinato de reputação. Vai ler o livro do Tuma Júnior, certo? Assassinato de reputação. Vocês inventaram isso. Vocês inventaram as milícias digitais. Foi o PT que inventou a milícia digital. O que Bolsonaro fez foi unicamente se apropriar e aperfeiçoar toda uma metodologia de assassinato de reputação e de milícia virtual que o PT sempre usou. Ou não foram vocês que acabaram com a reputação da Marina Silva? Foram vocês, usando as mesmas metodologias que hoje o Bolsonaro usa. A base de apoio de Marina Silva tem hoje 33 deputados. Sonhar é bom, mas eleição é hora de botar o pé no chão e voltar à realidade. E agora vocês querem pagar de bom moço. Quantos cristãos não foram perseguidos por gente financiada por partido nas redes sociais? E agora a gente vai acreditar que o problema é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é que inventou agora o assassinato de reputação, as mentiras na internet. De jeito nenhum. Vocês são pai e avô da metodologia
do bolsonarismo. Aí ele diz: não há por que acreditar que agora seria diferente. Posso lhes assegurar, portanto, que o meu governo não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Então, Lula, se eu subir no culto da minha igreja e pregar que perspectivas de gênero estão erradas e que se você nasceu homem, você tem que se sentir homem, se você nasceu mulher, tem que se sentir mulher, e se você se sente diferente, você deveria ir contra esse sentimento, eu posso fazer isso? Ou eu vou receber uma carta do Ministério Público, como o pessoal de BH recebeu? Se eu disser que homossexualidade é pecado, e se você é um crente que tem tentações homossexuais, isso é errado, e você deveria lutar contra esses sentimentos, eu vou ser inocentado caso seja processado? Ou vou ficar com um processo rolando anos e anos aí, como no caso da Ana Paula Valadão? Se o meu orientador de doutorado, ao descobrir que eu sou crente, me perseguir, me excluir, me abandonar e se juntar com o pessoal pra poder me reprovar sobre alguma justificativa, eu vou ter amparo e apoio governamental. Se o movimento LGBT tentar me impedir de defender minha dissertação de mestrado, como aconteceu no Pará, e marcar beijaço, e marcar algum tipo de baderna pra atrapalhar um trabalho acadêmico porque fala contra aspectos jurídicos do casamento homossexual, o governo vai me amparar ou vai dar razão, como aconteceu debaixo do governo Dilma? Porque esse é o medo que temos, esse é o medo que nós temos, e é a esse medo que você absolutamente não se refere aqui na carta que a bolha de lulista evangélico que escreveu isso aqui pra você ignora que seja um medo real. Aí tem um negócio aqui que é puro, sabe, pura lacração em cima do bolsonarismo. A gente não vai usar elementos de fé para se eleger e tal, certo? Claro que vão, claro que já usaram. Tava lá o Haddad na ceia, certo? Tava o pessoal lá na missa. Vocês já usaram várias vezes culto como um lugar. Dilma tava em culto na Assembleia de Deus, dizendo feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. O que vocês mais fizeram, meus filhos, foi usar culto e missa pra se promover. Aí não vai mais, agora vão voltar atrás. Vão pedir desculpa pelo que já fizeram. Eu não tô lendo que não pedir desculpa, certo? Pelo uso eleitoreiro de igreja, certo? Que já fizeram várias vezes. E aí vem aqui, ó, a maravilha. O respeito à família sempre foi um valor central, tal. Também entendo que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação de seus filhos, cabendo à escola apoiá-lo, dialogando e respeitando os valores das famílias, sem a interferência do Estado. Aí você me diz o seguinte, certo? Aí vocês me dizem o seguinte, então por que é que o PT foi totalmente, majoritariamente, unanimemente contra a lei que regulamenta o homeschooling no Brasil, certo? Por que é que o PT foi majoritariamente contra a possibilidade dos pais educarem seus filhos em casa? Hein? Me explica aí então. Respeitamos as famílias, respeitam minhas ventas, certo? Minhas ventas que vocês respeitam as famílias. Porque se uma família quer educar seu filho em casa, se eles querem usar, certo, metodologias cientificamente comprovadas, bom conhecimento oriundo da pedagogia, materiais muitas vezes caros, às vezes a criança ela tem um nível de capacidade maior do que aquilo que a escola tá conseguindo trabalhar e os pais querem trabalhar com mais cuidado. Às vezes uma família viaja muito, às vezes o filho tem uma deficiência que precisa ser cuidada. Quantos casos eu já não ouvi de mães com filhos deficientes que quando colocaram na escola, isso, escola cara, escola que vinha lá 2 profissionais pra auxiliar e a criança regredia fora do cuidado dos pais. E quando voltava pros pais trabalharem junto com as terapias que estudaram e aprenderam, a criança progredia mais. É respeito à família, essa família ser criminalizada por não poder cuidar do seu filho em casa, não poder ensinar e educar, a mãe que se lasca, que larga o emprego, que estuda, vai atrás, se atualiza de toda forma que pode pra poder cuidar e ensinar do seu filho, o filho progride, o filho vai além da média escolar, se coloca a criança pra fazer uma prova, ela vai melhor do que as crianças na idade dela, socializa bem a criança em vários outros contextos, como se recreio de escola de 20 minutos fosse socializar alguém, protege a criança às vezes de contextos de violência. Aí a família que decide cuidar do seu filho com esse nível de dedicação é criminalizada como se estivesse cometendo abandono intelectual. O PT tá lá pra dizer não, criança tem que estar sempre dentro do contexto escolar, senão não existe educação, senão os pais abandonaram. Isso é cuidar da família. Cadê a pauta do homeschooling aqui? Cadê a liberação para que as famílias educadoras possam fazer isso? Não é pra todo mundo, não é toda família que consegue fazer isso, é pra poucas famílias, eu entendo. Pode, faça a política pública que você quiser, só me dê o direito de educar o meu filho em casa, porque se eu não tenho esse direito, você não tá respeitando as vontades das famílias. Aí isso aqui é coisa pra inglês ver. O lar e a orientação dos pais são fundamentais. A escola
só apoia, dialoga. Não. Aí a escola não apoia. Aí o pai apoia a escola. Aí o pai, no máximo, apoia a escola. Já que eu não posso ser a escola do meu filho, então uma professora para 40 crianças, excelente. Um pai para uma criança, veja, eu tenho um pai para uma criança, ou um pai para 2 crianças, ensinando. Isso não pode. Mas 1/40 de um desconhecido em sala de aula, aí beleza. Aí é justo, aí é correto, aí é bom. Bom, se for bom pra você, excelente. Eu vejo muitas vantagens também no ensino escolar tradicional. Não tem problema, eu não posso tentar enfiar isso goela abaixo de famílias que entenderam que pra elas o ideal é um outro tipo de sistema de ensino. O PT tava lá, votando contra, então não me venha com esse tipo de mentira, que esse aqui é tentar enganar as famílias evangélicas. Aí vem aqui, ó, maravilhoso. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Pra mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. E meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e a todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Excelente! Pena que o STF tem legislado sobre o aborto e o próximo presidente vai indicar 2 ministros pro STF. E se nosso STF for majoritariamente a favor do aborto, é muito possível que aprovem na canetada contra a vontade do povo e contra a vontade dos seus representantes. Então acaba que o presidente tem sim um poder indireto, mas possível de influência na pauta do aborto. Além disso, por mais que Lulinha Paz e Amor seja pessoalmente contra o aborto, isso pouco importa. Pouco importa. Porque a gente não tá querendo discutir se o Lulinha Paz e Amor vai ou não abortar os filhos dele. A gente tá preocupado é se o Lulinha Paz e Amor vai descriminalizar o aborto ou se vai usar dinheiro público para financiar o aborto no SUS. A nossa preocupação não é sua posição pessoal sobre se o aborto é uma coisa boa ou ruim. Não conheci um único ser humano que não fosse completamente biruleibe das ideias e achasse o aborto uma coisa boa. Abortem, é uma delícia abortar. Ou, segunda-feira eu vou no shopping, eu vou comprar uma blusa e vou fazer um aborto. Ninguém tá nesse naipe, certo? Ninguém tá nessa parada. Aí já é psicopatia, certo? Já é loucura. A nossa preocupação, Lulinha, é que você diga, eu sou pessoalmente contra o aborto e sou contra o governo liberar. Eu sou contra o SUS lidar com isso. Sou contra que aborto seja interpretado como um tema de saúde pública. Eu quero que o Lulinha Paz Amor, se o Lulinha Paz Amor quer ser recebido pelos evangélicos, diz assim, Lulinha, ó, pra mim o aborto é questão de direito criminal, certo? Direito criminal. Aborto é direito criminal, não é saúde pública não, certo? É criminalização. Aborto é assassinato e quem tentar assassinar seus filhos vai ser dado, vai receber auxílio psicológico, a criança vai ser indicada pra um lar adotivo, mas se ela assassinar sua criança no seu ventre, ela vai ser presa, certo? Era pra ser assim. Tá bom? Porque é assassinato. Você valoriza a vida desde o ventre, aí você deixa cada vez mais rígida leis contra aborto. Fornece todo tipo de apoio social e psicológico necessário para que as mulheres não abortem. Facilita os processos adotivos. E não fica com esse discursinho besta que todo mundo, meu irmão, todo mundo que é a favor da descriminalização do aborto começa com esse papo de que eu sou pessoalmente contra o aborto, sabe? É tipo dizer, eu sou pessoalmente contra o assassinato, mas eu sou a favor do dia do expurgo. Então, assassinem e não tem... Sabe, isso é loucura, é loucura. Eu sou pessoalmente contra o roubo, mas eu vou passar aqui uma lei que se alguém te roubar não é crime, sabe? Isso é loucura. Nós não estamos preocupados com a sua posição pessoal ou com o seu sentimento sobre o aborto. Nós estamos preocupados com a política pública. E é nessa área que você, Lulinha, já declarou várias vezes que é a favor. Tem vídeo seu, Lulinha. Tem vídeo seu dizendo isso, macho. Tem vídeo seu dizendo isso. Eu sou pessoalmente contra o aborto, mas tem que ser tratado como saúde pública. Não tem nenhum crime nisso. A mulher tem que poder... Tem vídeo seu, cara, você falando. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Aí vai vir o STJ, vai dizer, não pode dizer que o Lula é a favor da descriminalização do aborto. Porque você pega o pessoal nisso, né? Você pega o pessoal na linguagem. Você engana com essa linguagem de a favor do aborto. Aí um monte de trouxa de direita cai nesse papo, Lula é a favor do aborto. Aí o TSE compra isso, né? Não, o Lula é contra o aborto. Já falou várias vezes que é contra, pessoalmente contra o aborto. Só que quando o pessoal de direita fala que Lula é a favor do aborto, não tá falando que Lula é a favor de abortar seus próprios filhos ou o que é que seja. Tá falando da questão de política pública. Pegam uma tecnicidade de linguagem pra então bloquear e cercear o discurso do pessoal mais de direita. Aí a gente tem aqui um cabo que é a favor da descriminalização do aborto com esse papinho de que respeita a vida. É triste que evangélicos tenham emprestado as próprias palavras pra defender esse tipo de coisa aqui, certo? Emprestado com dinheiro público, tá? Quando você sair pra trabalhar hoje, tá bom? Quando você sair hoje pra trabalhar, você deve estar indo no trabalho, você vai trabalhar, aí você imagina, eu vou aqui gastar tempo de vida que eu ia estar com a minha mulher, com meus filhos, vivendo minha vida, pra trabalhar, pra produzir recursos
pra sociedade e eu não vou me beneficiar disso. Isso vai pro bolso de evangélico que tá tentando fazer o Lula parecer alguém anti-descriminalização do aborto. Você sente isso, tá? Quando você estiver trabalhando? Estiver ali fazendo seu trabalho e tal, você pensa, esse meu trabalho tá indo pro bolso de crente pago pra defender o Lula em carta que vai pra rede social. Então assim, essa carta do Lula aos evangélicos só me afasta mais como evangélico, certo? Essa carta do Lula aos evangélicos só me afasta mais como evangélico. Espero que você, evangélico, não caia nessa conversa. Eita, Iago, é pra votar então em quem? Em quem você quiser, brother. Eu não tô nem aí. O meu problema não é o seu voto, você calcule aí o seu cenário político aí como você preferir. Eu não voto no Lula, eu tenho meus outros motivos também pra não votar no Bolsonaro, eu não vou votar em ninguém e eu não tô indicando voto pra ninguém, certo? No primeiro turno, a minha postura foi, não votem nem no Lula nem no Bolsonaro, tem vídeo aí explicando por quê. Pra mim os dois seguem uma política de morte e eu não gostaria que nenhum dos dois fosse presidente do Brasil. Estamos no segundo turno, só tem Lula e Bolsonaro. Aí, cada um faça o seu cálculo político como preferir. Eu não tô indicando nada pra ninguém se vota no Lula, vota no Bolsonaro, se vota nulo. Eu, pessoalmente, não vou votar em nenhum dos dois. Eu, pessoalmente, vou meter lá um nulo ou um branco ou o que quer que seja. Pra mim, essa eleição já está perdida. A gente tá escolhendo entre dois aí que são indignos, na minha opinião, de estar governando o país. Mas fazer o quê? Sobreviveremos, porque Deus continua em um alto e sublime trono. De toda forma, sempre que for possível, estarei aqui pra desmistificar o uso errado da teologia para fins políticos, tá bom? Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo quase todo dia, sempre às 10 horas da manhã. Se inscreve aí no canal se puder e eu te encontro no próximo vídeo.